Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de Atos, capítulo 18, versículo 11, que diz assim: E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui é Paulo, né, família? Que ele chegou ali na cidade de Corinto e foi pregar a palavra do Senhor. Aí ele chegou ali e começou a falar com os judeus. Só que os judeus nunca quiseram saber de Jesus, né? Eles acham que Jesus ainda vai vir. Eles não acreditam que Jesus é aquele que veio no jumentinho, lá simples, humilde. Eles creem que Jesus vai vir num cavalo branco, talvez, cheio de ouro, cheio de pompas, cheio de coisa assim, né? Então eles estão esperando até hoje Jesus voltar, os judeus. Mas nós, os gentios, já vimos que Jesus já veio e já foi, já ressuscitou. Então Paulo chegou aqui e começou a falar com os judeus, mas os judeus não deram muita atenção para ele. Aqui no capítulo 18, versículo 5, diz assim: E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando, eles sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, desde agora parto para os gentios. Quer dizer, vocês não querem ouvir? Então eu vou falar com os gentios. E saindo dali, versículo 7, e saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E aí ele continuou, né? Aqui no versículo 9, já diz que Deus fortaleceu ele. Deus falou com Paulo em visão. E disse assim para Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Tá vendo? Deus fortaleceu. Deus falou para ele: continua firme, não volta para trás não. E é o que Deus fala conosco nessa manhã: continuemos firmes, não voltemos para trás, porque o Senhor é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui, ele estava fazendo a obra do Senhor. Ele estava fazendo a obra do Senhor e muitos não queriam aceitar. Como nós falamos hoje da obra do Senhor, nós falamos de Jesus para as pessoas, e muitas pessoas se fazem de desentendidos, saem de perto, não gostam de ouvir. Mas é como diz a palavra do Senhor: Jesus já falou quando ele esteve na terra. Chega no lugar e fala. Se quiserem ouvir, bem. Se não quiserem ouvir, levanta, sacode a poeira, vai embora e vai falar para outras pessoas. Porque uma sementinha pode ter ficado ali no coração de uma daquelas pessoas e um dia vai florescer. Então, não se preocupe, porque quem faz a obra é Deus, não somos nós. Nós simplesmente vamos distribuindo as sementes, nós vamos falando. Muitas vezes a gente pensa assim: nossa, mas eu falei tanto. Às vezes a gente vai trazer uma palavra, né, em algum lugar, e a gente pensa assim: nossa, essa palavra não valeu de nada. Nossa, eu falei, parece que as pessoas estavam distraídas. As pessoas nem ouviram eu falar, nem prestaram atenção no que eu falei. Aí parece que a gente sai envergonhado dali. Mas não nos preocupemos, família. Porque sempre fica uma sementinha ali. Sempre fica, quando não ficam todas as sementinhas, mas sempre fica algo no coração de alguém. Sempre uma palavra, uma coisinha que você fala de Deus para as pessoas guardam no coração. A gente pensa que não, mas guardam. Muitas vezes as pessoas testemunham e falam: naquele dia você falou, você pregou e Deus te usou tremendamente para falar comigo. Às vezes as pessoas falam, e isso é bom para nós que trazemos a palavra, porque a gente se sente mais fortalecido. Muitas vezes não também, né? Muitas vezes as pessoas sentem se encher o seu ego, né? E se acham que tá abafando, né? Mas não é isso que Deus quer que nós viemos a sentir. Deus quer que nós viemos a nos sentir fortalecidos. Como ele falou aqui, não temas, pode continuar falando. Se um não ouvir, o outro ouve. Se o outro não ouvir, o outro ouve. Vai entrar no coração de alguém a minha palavra, Deus fala, né? Vai entrar no coração de alguém e alguma coisa vai acontecer, porque através de uma pessoa que ouve o que a palavra de Deus fala, aquela pessoa fala para uma outra pessoa, que essa outra pessoa pode visitar nações e pregar a palavra do Senhor.
Por isso que nós não podemos parar, família. Muitas vezes nós achamos que não estamos fazendo nada, que está sendo muito pouco, mas a palavra do Senhor tem sido pregada em toda a terra. Como disse João Batista lá, né? Eu clamo mesmo, eu grito mesmo, raça de víboras. E se eu não falar, até as pedras clamarão. Se Jesus não entrar no coração das pessoas, as pedras clamarão e as pessoas vão ouvir sim a palavra de Deus. Muitas vezes João Batista estava lá no deserto gritando, falando da palavra de Deus e não tinha ninguém por perto. Mas uma certa vez o pastor contou esse testemunho. Ele disse que havia um jovem, mais ou menos assim, eu não me lembro direito, mas mais ou menos assim, havia um jovem que queria pregar a palavra do Senhor e tinha vergonha, não tinha coragem de pregar na multidão. Então, ele foi para aquele meio daquele mato, daquela floresta, daquele lugar sozinho. Ele ficou sozinho naquele lugar e começou a pregar a palavra. Em nome de Jesus, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus hoje pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode tirar você dessa situação que você está e pode transformar a sua vida, fazer muitas coisas que você nem imagina. Deus pode trazer de volta a sua família. Deus, sabe, aquele jovem ficou ali no meio daquela floresta, daquele mato sozinho, pregando em alta voz para treinar, para depois um dia, quem sabe, chegar e ir pregar num púlpito de uma igreja. Só que ele não sabia que ali naquele meio daquele mato, naquela floresta, havia um fugitivo, um ladrão, um bandido, escondido ali. E ouviu tudo que ele falou, ouviu tudo que aquele jovem falou. E através daquilo que aquele jovem estava treinando ali, a palavra de Deus entrou no coração daquele bandido e ele se entregou a Jesus e começou a fazer a obra e começou a dar o testemunho dele. Olha que testemunho lindo! Ele estava lá fugindo, ele estava sozinho, com medo, mas Deus alcançou ele lá onde ele estava. Nós não podemos fugir da presença do Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares, em todos os cantos. Amém, família? E Paulo foi nesse lugar aqui fazer a obra do Senhor, e nós devemos fazer a obra do Senhor em qualquer lugar. Aonde Deus nos enviar, nós vamos falar dessa obra que Deus tem na vida de cada um de nós, de cada pessoa. Aquele bandido, aquele ladrão não conhecia a palavra de Deus, mas através dele ouvindo aquele homem falando ali, no meio do nada, aquele homem pensou que ele não estava falando para ninguém, mas mal sabia ele que através do que ele falou para aquele bandido, muitas outras pessoas se renderam aos pés do Senhor. Amém, família? Então que nós não venhamos a nos calar, que nós venhamos a falar, como diz aqui na palavra do Senhor, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade, amém? Nesse país, nesse mundo, nessa nação, Deus tem muitas pessoas que servem a Ele, tem muitas pessoas, mas ainda precisa de mais, porque Jesus só vai voltar quando todas as pessoas estiverem ouvindo sobre a salvação que Jesus tem para nos dar. Amém, família? Bom dia, família.